Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas Teus, nesta manhã, nesta tarde de sábado, deste dia feliz. Já estivemos de manhã na Tua presença, Te louvando, e agora Te agradecemos porque o Espírito Santo nos trouxe aqui no meio da natureza, para estudarmos a Tua palavra. Amém. Abençoa aqueles que vieram de longe, aqueles que vieram de perto, derrama o Espírito Santo sobre cada um, recompensa a fé, honra a fé que cada um demonstrou em tomar planos e tomar a decisão de estar aqui para abrirmos a Tua palavra, para estudarmos as Tuas profecias. Amém. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre o estudo, sobre a minha mente e sobre a mente de cada irmão em Cristo Jesus. Amém. E que o nome de Jesus seja exaltado acima de tudo e acima de todos, nesta tarde, para a honra e glória do Teu nome. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Eu quero agradecer de coração o convite e o privilégio de estar com os irmãos participando do estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é maná e é a água da vida. Aquilo que Deus foi para o povo de Israel no deserto, por 40 anos eles estiveram ali e Deus era um maná para eles. Deus era água para eles. A rocha, a Bíblia diz, que os seguia por onde eles iam. Abra a sua Bíblia em Corinto, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aqui diz que aquela rocha os seguia. É esse texto que me impressiona, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não era somente a nuvem que os seguia, a nuvem que fazia sombra para o dia, e a nuvem que se tornava uma coluna de fogo à noite. Não era somente a nuvem que os seguia. Aqui diz que a pedra os seguia. A rocha que fornecia água, a rocha de onde eles bebiam, os seguia. Durante 40 anos no deserto. Onde eles iam, tinha água. Eles não beberam água só 2 vezes. O milagre da água vertendo da rocha é apresentado na Bíblia 2 vezes. Mas eles não beberam água 2 vezes em 40 anos. Eles viajaram pelo deserto e a rocha os seguia, assim como a coluna de nuvem os seguia, a coluna de fogo os seguia e o maná os seguia. Onde eles iam, existia o maná. Queridos, Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus é a nossa água, Jesus é o nosso maná, nosso pão, Jesus é o nosso protetor, é a sombra que nos protege do sol, é a luz que nos ilumina e que nos aquece. Jesus é tudo em todos. A nossa maior paixão tem que ser Jesus. E o livro de Daniel e de Apocalipse contém as profecias de Jesus para o tempo do fim. Por isso é importante o estudo do livro de Daniel e de Apocalipse, porque as profecias são para o tempo do fim. Portanto, meus queridos, quando nós estudamos, dedicamos tempo para entender as profecias, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque as profecias vão firmar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, firmar os nossos pés no caminho da verdade, na igreja remanescente. Toda pessoa que ouve os meus sermões, toda pessoa que estuda as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas correm para um só lugar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque descobrem que ali está a verdade. As pessoas não vão sair da Igreja Adventista estudando profecia, elas vão se fortalecer, elas vão se firmar, porque o caminho é este. É a 7ª igreja do Apocalipse, chamada de Igreja de Laodiceia. Mas Deus tem dentro desta igreja chamada Igreja de Laodiceia, Deus tem um remanescente fiel, fervoroso, que busca o batismo do Espírito Santo todos os dias. Portanto, queridos, Deus está conosco neste momento ao abrirmos a palavra. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 11. De todas as visões e sonhos e de todas as profecias do livro de Daniel, a maior de todas as
as revelações de Deus dadas a Daniel, está no capítulo 11. Nós concordamos que o capítulo 11 é o menos estudado, porque geralmente se estuda o capítulo 1, geralmente se estuda o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Mas a última revelação de Deus, o último bloco profético, que começou com o capítulo 10. Só a introdução é o capítulo 10. E aí o capítulo 11 é toda a profecia. E o desfecho da profecia é o capítulo 12. Então, do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 12, o final do capítulo 12, todo este aí é um bloco profético. Mas é pouco estudado. Mas Deus tem verdades reveladas para você e para mim dentro deste maior bloco profético de Daniel, que começa com o capítulo 10 e vai até o capítulo 12. Nós vamos nos concentrar neste momento no capítulo 11, a partir do verso 31. Vamos ler a partir do verso 29. Capítulo 11, verso 29. Todos que têm a Bíblia podem ler comigo. Daniel capítulo 11, o verso 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Quem viria contra o sul no tempo determinado? O rei do norte. O capítulo 11 está dividido aqui entre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte nós entendemos como sendo o papado, o rei de Roma. Esse é o rei do norte. Tiago White defendia já nos seus dias que o rei do norte, de Daniel capítulo 11, é o rei de Roma, é o papado. Embora outros tivessem outras ideias, outras interpretações, mas assim pensava Tiago White. E hoje a maioria dos teólogos adventistas, eles entendem que o rei do norte se aplica ao rei de Roma. Queridos, aqui diz que no tempo determinado, o rei do norte viria contra o rei do sul. Mas não será na última vez como foi na primeira. A primeira vez que o rei do norte batalhou contra o rei do sul, eles perderam a guerra. Vocês sabem que o rei do sul se refere ao Egito. O rei do sul se refere ao Egito, ao ateísmo do Egito, ao islamismo do Egito. E o rei do norte se refere ao rei de Roma. Mas, quando o rei do sul dominou a terra prometida, dominou Jerusalém, o rei do norte tentou reconquistar Jerusalém. Existiram 7 cruzadas. Na primeira cruzada, o rei do norte, o rei de Roma, conseguiu reconquistar Jerusalém. Mas na segunda cruzada, eles perderam Jerusalém de novo para o rei do sul, representado pelo islamismo. A terceira cruzada eles perderam, a quarta, a quinta, a sexta e sétima. Todas as cruzadas eles perderam, só ganharam a primeira. Então Jerusalém continuou sendo dominada pelos muçulmanos, pelo islamismo. O islamismo é uma religião que adora Alá. E muitos entendem que Alá seja o mesmo Deus de Abraão. Mas o Deus de Abraão não é Alá. O Deus de Abraão é Jeová, é Yahvé. YHWH, é o Deus criador dos céus e da terra. É um Deus que declara que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, é filho dele. Enquanto que Alá não admite ter filho nenhum. O Jeová da Bíblia, criador dos céus e da terra, diz que aquele que foi gerado no ventre da Virgem Maria é filho do Altíssimo. É filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele tem um filho que se manifestou na terra, na forma humana, chamado Jesus. Jesus. Jesus é o nome humano do Filho de Deus que assumiu a natureza humana. Isso Alá nega. Alá nega também que Jesus morreu na cruz. No livro Alcorão, escrito por Maomé, escrito por seguidores de Maomé, porque Maomé ele não sabia ler nem escrever. Então outras pessoas escreveram para ele. E ali no Alcorão
diz que Jesus não morreu na cruz. Os judeus pensaram que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Então, o islamismo nega que Jesus é filho de Deus. O islamismo nega que Jesus morreu na cruz. Este é o centro, este é o foco central do evangelho do nosso Senhor. A morte dele na cruz para a salvação dos nossos pecados. Então, queridos, o islamismo, que adoradores sinceros de Alá, Deus tem muitas pessoas sinceras no islamismo, mas eles estão representados aqui em Daniel capítulo 11 pelo rei do sul. O rei do sul é que dominou a Palestina, dominou o Egito e dominou toda aquela área do norte da África e do Oriente Médio, está dominada pelo rei do sul, que é o islamismo, que é uma religião que poderemos dizer que é a religião que mais cresce no mundo hoje, é o islamismo. Quem começa a observar o crescimento do islamismo, é fácil pensar que ele vai dominar o mundo. Mas a profecia está dizendo que ele não vai dominar o mundo. Quem vai dominar o mundo é o rei do norte. E o rei do norte é o rei de Roma, é o papado. Por isso diz aqui no capítulo 11, verso 29. No tempo determinado, tornará a vir o rei do norte contra o rei do sul. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque inicialmente o rei do norte perdeu para o rei do sul. Prevaleceu o islamismo na região do norte da África e do Oriente Médio. Mas agora, no tempo do fim, o rei do norte vai dominar aquela região. O rei do norte não vai dominar somente o mundo, mas vai dominar também a Palestina, vai dominar também Israel. Nós vamos ver mais para frente esse texto. No tempo determinado, diz o verso 29. Que tempo determinado é este? No tempo certo, em que chegasse o momento, o rei do norte ia pegar fama, popularidade e poder no mundo, e todos se encurvariam, todos o adorariam, no tempo determinado. Esse é o tempo do fim. Coloque o tempo determinado como sendo o ano de 1929. Por que 1929? Porque em 1798, o rei de Roma recebeu um golpe mortal. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, nós vemos aqui, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13. E o verso 2 e 3. Capítulo 13, versos 2 e 3. Aqui diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e deu-lhe o seu trono e grande poderio. Então esta besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, no verso 1 explica isso, 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta, este poder que subiu do mar, recebeu do dragão o poder que tem hoje, recebeu do dragão o trono que tem hoje, e recebeu o grande poderio que tem hoje. Quando você contempla este poder religioso que está sediado ali em Roma, você vê que ele recebeu o trono do dragão, porque o Vaticano que existe hoje era a antiga sede do governo romano. Foi ali que Nero morava. Foi ali que estavam os jardins de Nero. Foi ali que Pedro, o apóstolo de nosso Senhor Jesus, foi crucificado. Então, ali estava a sede do governo romano. Quando o Império Romano, que adorava o sol, cuja religião se chamava mitraísmo. Mitraísmo era o nome da religião do Império Romano, adoração ao sol. Quando acabou o Império Romano em 476, ali ficou em Roma o bispo de Roma, governando como a maior autoridade, porque o Império Romano tirou a capital de Roma e levou para Constantinopla, que hoje se chama Istambul, que fica lá na Turquia. Quando Constantino transferiu a capital do seu reino de Roma para Constantinopla, que fica lá na Turquia, ele perdeu o poder sobre o Império Romano do Ocidente. A maior autoridade em Roma agora era o bispo de Roma. Isso aconteceu em 330,
quando ele transferiu a capital do reino de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul. Em 476, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Então, queridos, aqui diz no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão que deu esse trono, que é o Vaticano, para o papado, para o rei de Roma. Deu-lhe o trono, deu-lhe o poder, deu-lhe grande poderio. Porque foi uma doação de Constantino para o papado. Foi uma doação para o bispo de Roma, aquela região que hoje está sediada, chamada Vaticano. E o que mais diz aqui no verso 3? Leia comigo o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças, ou seja, está falando da besta que subiu do mar. É o papado, é o rei de Roma. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após ela, após a besta. Viu uma das suas cabeças ferida de morte. Esta é uma profecia que se cumpriu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. 1798. No dia 10 de fevereiro, ele foi preso. E ele foi levado para Valença, na França. E ali ele morreu preso. Substituindo o Papa Pio VI, veio o Papa Pio VII, mas continuou preso. E, queridos, desde 1798, o papado ferido de morte só foi se recuperar, só foi começar a se restaurar. Esta cicatriz mortal contra o papado só começou a ser restaurada e curada em 1929, quando o Tratado de Latrão foi feito entre o Vaticano e Benito Mussolini da Itália. Assinaram o Tratado de Latrão, beneficiando o Vaticano, devolvendo ao Vaticano a posição política, o poder civil. O Vaticano voltou a ser um Estado e o rei, o papado, voltou a ser olhado como rei. Durante esse período em que o papado foi atingido pela ferida mortal em 1798 até 1929, o bispo de Roma deixou de ser rei. Ele era simplesmente um líder religioso. Perderam os estados papais, que eram 20 cidades que rendiam impostos para o rei de Roma. Mas em 1929, ele recuperou este poder através do Tratado de Latrão. Por isso que a data de 1929 é importante. É o tempo determinado em que o rei do norte voltaria com poder e seria reconhecido mundialmente, porque a sua popularidade iria crescer assustadoramente. De 1929 para cá, o papado cresceu em poder, em autoridade, em popularidade. E hoje está num clímax tal que ninguém ousa falar ou pregar contra o rei de Roma. Porque todos os príncipes e reis e rainhas do mundo estão se curvando diante do rei de Roma. Ele é a mais carismática figura política no mundo, política e religiosa. Agora voltando, irmãos, para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, nós estamos lendo, onde fala que no tempo determinado, o rei do norte se levantaria contra o rei do sul e dominaria o rei do sul. O islamismo será dominado pelo romanismo. O rei do norte vai dominar o rei do sul. O rei do sul representa o ateísmo, mas o mais forte movimento do ateísmo hoje é o islamismo, que não crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não creem. Eles dizem que Alá é o Deus de Abraão, mas Alá diz, eu não posso ser o Deus de Abraão, porque Abraão crê num Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia ensina de um Deus que tem um filho cujo nome humano é Jesus. E Alá diz, eu não tenho filho nenhum. Portanto, queridos, veja agora no capítulo 11, verso 31. 31. Sairão a ele quem? Ao rei do norte.
sairão a ele, ao rei do norte, uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. No tempo determinado, que é 1929, o papado voltaria a existir com poder. Recuperaria sua força. De lá para cá. E o que faria? Verso 31, sairia a ele uns braços. Que braços são estes? Os braços do poder político. Ele perdeu os braços do poder político. Mas agora, de 1929 para frente, ele recuperou os braços do poder político. Ele voltou a ter o apoio das nações da terra. Sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Que santuário é este que o rei de Roma, que é o rei do norte, profanaria? É o santuário da terra? Não, porque em 1929 para cá não existia mais o santuário da terra. O santuário da terra deixou de existir em que ano? No ano 70. No ano 70 da nossa era, o santuário da terra foi destruído pelo exército romano, que enviou Tito cercar Jerusalém, destruir Jerusalém, e o santuário, o templo de Jerusalém foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Isto foi no ano 70. Porém, antes do ano 70, já no ano 31, quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, mostrando que o santuário da terra caducou, deixou de ter validade, porque agora, com a morte de Jesus, estava se inaugurando o santuário verdadeiro, eterno, chamado santuário celestial. Jesus Cristo morreu não como o cordeiro do santuário da terra, porque o cordeiro do santuário da terra era um animal. Mas o cordeiro do santuário celestial não é um animal, é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Cristo, quando morreu na cruz, morreu como cordeiro, como vítima, como sacrifício, já do santuário celestial. Mas pastor, mas ele não morreu no céu, ele morreu na terra. Porque o pacto do santuário celestial é a terra. E o altar de sacrifício do santuário celestial é o Monte do Calvário. E foi ali que o Filho de Deus foi sacrificado. O cordeiro era sacrificado não no lugar santo, nem no Santíssimo. O cordeiro era sacrificado no pátio, sobre o altar de sacrifício. Lá no céu não existe um pátio para o santuário celestial, porque o pátio é o planeta Terra, onde está o altar de sacrifício, onde morreu o Filho de Deus. Por isso, em Apocalipse capítulo 11, irmãos, em Apocalipse capítulo 11, quando Deus diz para o povo de Deus, percebam que o capítulo 10 fala do surgimento da igreja adventista, o capítulo 10 de Apocalipse fala do nascimento e do surgimento do movimento adventista, colocado na profecia por Deus, nasceu dentro de um calendário profético criado por Deus, o movimento adventista no capítulo 10 de Apocalipse. E percebam que o capítulo 11 está falando da mensagem que esse movimento profético deveria pregar ao mundo. Vejam o capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 11 de Apocalipse fala deste movimento que passou pela decepção de 22 de outubro de 1844. É aquela grande decepção que o movimento adventista milerita, não confundo com o movimento adventista do sétimo dia, porque era o movimento adventista milerita, de Guilherme Miller, que estava esperando a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Cristo não veio. Houve uma amarga decepção, uma triste decepção. E aquela esperança que era doce como mel na boca, tornou-se amarga no ventre. Isso é o que está no capítulo 10, verso 9. Capítulo 10, verso 9 diz assim: eu fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será como mel. Essa é a esperança da volta de Jesus. Mas passou a esperança. Jesus não veio na data esperada. E se tornou uma amarga decepção. Mas ali não era o fim do movimento adventista, ali era o início. Porque Deus viu que esse movimento ia continuar estudando a Bíblia, entender a profecia, ia se tornar um movimento mundial para pregar o Evangelho e as profecias de Daniel e de Apocalipse no mundo todo. Por isso diz o verso 11, capítulo 10, verso 11. Deus falou, importa que profetizes outra vez. Ou seja, eles passaram pela decepção, mas não iam ficar fracassados, iam levantar a cabeça. Assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos, se sentiram fracassados com a morte de Jesus na cruz,
se esconderam dentro de uma casa, dentro de uma sala, trancaram as portas com medo dos judeus, porque mataram a Jesus, e eles pensavam, vão nos matar também? Estavam com medo dos judeus, isso está em São João capítulo 20. Eles estavam passando por uma decepção, mas aquela decepção da morte de Cristo na cruz não era o fim do cristianismo, mas era o nascimento do cristianismo. Dali que nasceria o maior movimento religioso do mundo, chamado cristianismo, que abalaria o mundo todo. Portanto, queridos, da decepção da morte de Cristo na cruz, nasceu a igreja cristã, com a missão de evangelizar o mundo. Agora, transferindo para o fracasso e decepção do movimento adventista milerita no dia 22 de outubro de 1844. Decepcionados, tristes, cabisbaixos, sendo ridicularizados, eles nasceram num movimento profético mundial. Vejam a missão que Deus deu para este movimento, que passou pela decepção. Capítulo 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez. Por que outra vez? Porque já tinham profetizado que a volta de Jesus seria no dia 22 de outubro de 1844. Jesus não veio, porque não era a volta de Jesus. Era o início do juízo celestial. Era o início da purificação do santuário celestial. Mas a verdade do santuário estava lançada por terra por tantos séculos, que eles não entenderam a profecia de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles não entenderam esta profecia. Por isso passaram pela decepção. Mas agora, da decepção nasce um movimento profético mundial que começou a entender a profecia, começou a entender a doutrina do santuário celestial, lançada por terra, começou a exaltar a lei de Deus diante do mundo, para que fosse observada e obedecida pelo mundo todo. A lei pisada começou a ser restaurada, o santuário destruído começou a ser reconstruído, e a doutrina do santuário, ela é a mensagem que Deus deu para o movimento adventista pregar no mundo. As 3 mensagens angélicas dizem respeito à doutrina do santuário celestial. Por isso diz o capítulo 10, verso 11, leia comigo, importa que profetizes outra vez. O movimento adventista do 7º dia é um movimento profético. Por isso está dizendo, importa que profetizes. Pregar é uma coisa, irmãos. Profetizar é outra. Pregar, todos podem pregar. Todas as igrejas pregam. Todas as igrejas cristãs pregam. Vocês sabem quantas igrejas cristãs existem? 42 mil igrejas cristãs. Diferentes umas das outras. Todas pregam. Mas profetizar, somente uma igreja profetiza. Porque aqui diz, importa que profetizes outra vez. Isso é mais do que pregar. Mas eles iriam profetizar para quem? Final do verso 11 diz, a muitos povos e nações, línguas e reis. Mas eu vou profetizar o quê? Qual é a mensagem? A mensagem é a que está no capítulo 11. Veja aí o capítulo 11. Diz aí, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Qual deveria ser o foco da mensagem adventista? O templo de Deus. Primeiro aparece o surgimento do movimento adventista profético. E agora Deus fala, a mensagem que vocês vão pregar é esta. Levanta-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus é o santuário do céu. O santuário do céu está localizado em que parte do céu? Onde estava o santuário da terra? Ah, estava na terra. Não, irmãos. Especificamente estava onde? Em Jerusalém. O santuário do céu está especificamente na Nova Jerusalém. Velha Jerusalém, velho santuário. Nova Jerusalém, novo santuário. Entendem? É uma ilustração. O santuário da terra ilustra o santuário do céu. Por isso diz, mede o templo e o altar e os que nele adoram. E o verso 2, deixe fora o átrio. Deixe fora o pátio. Não era para medir o pátio, porque o pátio não está no céu.
O pátio do santuário celestial está onde? Deixe fora o átrio, que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações. Outra tradução diz, foi dado aos gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Onde estão as nações? Estão na terra. Queridos, o santuário do céu tem um pátio que é o planeta Terra. E foi no planeta Terra, exatamente no Monte do Calvário, que é o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado, foi sacrificado. Foi ali que ele derramou o sangue para perdão dos nossos pecados. Esta é a doutrina do santuário celestial. Cristo no céu é o nosso sacerdote, Cristo no céu é o nosso sumo sacerdote. Cristo no céu trabalhou no lugar santo, desde que ele subiu ao céu no ano 31 até 1844, Jesus estava trabalhando no lugar santo. É o ministério da intercessão. Mas em 1844, ele passou para o lugar santíssimo do santuário celestial e iniciou uma obra chamada obra de julgamento, chamado de juízo celestial, juízo investigativo, que começou em 1844 pelos mortos e vai passar para os casos dos vivos. Quando chegar o momento do selamento do povo de Deus, Jesus vai começar a julgar os vivos. Jesus não vai começar a julgar os vivos antes do tempo do selamento. O tempo do selamento é o tempo que virá após o decreto dominical. Quando sair o sinal da besta para ser imposto na fronte e nas mãos das pessoas, o sinal da besta, também o selo do Deus vivo vai começar a ser aplicado na mente do povo de Deus. A aplicação do selo do Deus vivo será uma obra paralela à aplicação do sinal da besta. Isso após o decreto dominical. Este será o período do selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. É a obra de julgamento dos ímpios. Mas esse julgamento já começou em 1844 com os mortos. Passará para os vivos quando for aprovada a lei dominical. Queridos, essa é a mensagem que Deus quer que a sua igreja pregue. Viram que o capítulo 10 mostra o nascimento da igreja e o capítulo 11 mostra a mensagem que ela deve ser pregada? O templo celestial, cujo pátio é a terra, onde Cristo morreu. Agora volte, queridos, para Daniel capítulo 11. Volte para Daniel capítulo 11 e vamos continuar lendo. O verso 31 nós começamos lendo: e sairão a ele quem? Rei do norte. Quem é o rei do norte? Rei de Roma. Sairão a ele os braços. Que braços? Braços do poder político. Porque ele não seria só um poder religioso. Ele seria também um poder, eu estou lendo Daniel capítulo 11, verso 31. Ele não seria só um poder religioso, seria também um poder político. Ele não teria o apoio só da sua igreja de Roma, ele teria apoio de todos os reis, rainhas, príncipes e princesas do mundo. Todos estariam unindo forças com o rei de Roma. Por isso o rei do norte voltou com muita força em 1929. E ele começou a atacar o santuário. Que santuário? O santuário do céu. Como é que o papado ataca o santuário do céu? O santuário do céu é o único lugar onde você pode obter perdão. Assim como o santuário da terra era o único lugar para você obter o perdão. Lembram-se no Antigo Testamento, quando o pai queria oferecer um sacrifício pelos pecados da esposa, pelos pecados dos filhos, o pai vinha até o templo, o santuário da terra, trazia um cordeiro, confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro, e o sacerdote pegava aquele cordeiro e colocava sobre o altar, e aquele cordeiro era morto, e com o sangue daquele cordeiro, o pai podia voltar perdoado, ele estaria perdoado, a esposa estaria perdoada, os filhos estariam perdoados. Não existia perdão fora do santuário da terra. O lugar onde você deveria buscar perdão era no santuário. Tá certo? No santuário celestial, no Novo Testamento, na nova dispensação, no novo concerto, é a mesma coisa.
não existe perdão fora do santuário celestial. Se você quer obter perdão, você não o compra com dinheiro. Você o recebe de graça. Quando você se ajoelha diante de Jesus e diz: querido Jesus, eu pequei. Perdoa o meu pecado. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Porque Jesus está no santuário celestial intercedendo por você. O perdão só pode ser obtido aonde? No santuário do céu. Por isso Satanás não quer que as pessoas entendam a doutrina do santuário. Porque assim elas podem ser enganadas para irem a um padre pedir perdão, a irem a um pastor pedir o perdão, buscando perdão em qualquer lugar da terra. Não, irmãos. O perdão não existe em qualquer lugar da terra. O perdão existe no céu, no santuário do céu, na Nova Jerusalém, onde Cristo é o nosso sacerdote. Só Ele é o nosso sacerdote, não existe outro. Por isso essa mensagem tem que ser restaurada. No capítulo 11, verso 31, diz que o rei do norte, o rei de Roma, profanaria, atacaria o santuário do céu, destruindo a intercessão de Jesus e criando a intercessão dos santos. Existem milhares e milhares de santos, mas estão criando mais santos cada dia. Mais pessoas estão sendo canonizadas e aumentando a lista dos santos. E esses santos são pessoas que os crentes fiéis e sinceros católicos recorrem a estes santos pedindo ajuda, pedindo misericórdia, pedindo milagres, pedindo perdão. Queridos, o rei do norte criou um sistema que substitui o perdão que está no santuário do céu, transferindo para a terra, criando na terra aquilo que nós chamamos de confissão auricular. Confissão auricular é quando um ser humano vai até o padre e confessa os pecados ao padre, e ele, em nome de Deus, diz: você está perdoado. Ele perdoa pecados. Ele se proclama como sendo alguém que tem poder e autoridade para perdoar pecados. A pessoa não precisa mais ir a Jesus. A pessoa não precisa ir ao santuário celestial. Ele vai à igreja de Roma. Ele vai ao sacerdote romano. Ele não vai ao sacerdote Jesus. Se bem que amamos a Virgem Maria, se bem que ela é uma mulher agraciada por Deus, mas ela não intercede por seres humanos. Ela não intercede. Intercessor só existe um. Em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e há um só... Não, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, o homem. Quantos mediadores existem? Um. E onde ele está? No céu. É muito vago, irmãos. Porque o céu é muito grande. Nós temos que entender que Jesus está num lugar específico. No santuário do céu. Na Nova Jerusalém. Intercedendo diante do Pai. Por você. Quando você confessa os seus pecados. Esta doutrina foi destruída pelo rei de Roma. Por isso diz aqui que ele profanaria o quê? O santuário. Não foi só o santuário da terra que eles profanaram, destruindo no ano 70. Eles também profanam o santuário do céu, destruindo a doutrina da intercessão de Jesus por você. Outra coisa que eles tentam destruir do santuário. No lugar santíssimo do santuário celestial, o que é que existe? O que existia no santuário da terra. O que é que existia no lugar santíssimo do santuário da terra? A arca do concerto com os 10 mandamentos, com os anjos querubins de ouro cobrindo a arca. No santuário do céu existe o que, queridos? Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui lemos: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. O santuário celestial tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. E no santíssimo tem a arca do concerto. Não é aquela arca que estava no santuário da terra. Aquela arca foi escondida. Antes de destruírem o templo de Jerusalém,
o templo de Jerusalém foi destruído mais do que uma vez. Em 586, o templo de Jerusalém, chamado Templo de Salomão, foi destruído pelo exército de Babilônia. Mas antes de destruírem o templo, os sacerdotes guardaram a arca, esconderam a arca numa caverna, para que não fosse capturada. E essa arca nunca mais foi achada. Então, queridos, no santuário do céu existe uma arca do concerto. Mas não é aquela que foi escondida, aquela era uma cópia. Aqueles 10 mandamentos eram cópia da lei de Deus que está no céu, que não é cópia, é original. Existe no santuário do céu, no Santíssimo, a arca do concerto, diz aqui, e abriu-se no céu o templo de Deus, o santuário celestial. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Esta doutrina do santuário que ensina que a lei de Deus não foi abolida, e ela tem 10 mandamentos que são sagrados, são eternos, porque a lei de Deus é santa, justa e boa, e é eterna porque Deus é eterno, que reflete o caráter de Deus. Esta doutrina, queridos, bíblica, de obediência aos mandamentos de Deus, está sendo anulada pelo rei de Roma. Porque o rei de Roma criou outros 10 mandamentos. E colocou no catecismo romano uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos, mas não são os mesmos que estão na Bíblia. Os 10 mandamentos que estão no catecismo, faltam ali o 2º mandamento da Bíblia, e faltam ali também o quê? Falta ali também o 4º mandamento que está na Bíblia. O mandamento que proíbe adorar imagens de escultura e ídolos e se ajoelhar na frente de imagens de escultura, eles tiraram este mandamento. Não está lá no catecismo. E o mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Esse mandamento, que é o 4º da lei de Deus, foi tirada também do catecismo. Lá colocaram guardar domingos e festas. Portanto, irmãos, como é que o rei de Roma ataca e profana o santuário do céu? Primeiramente, destruindo a intercessão de Jesus no lugar santo do santuário celestial. Acabando com a intercessão de Cristo, colocando o quê? Intercessão na terra. Instituindo o quê? A missa. A missa é uma abominação aos olhos de Deus, porque eles sacrificam Jesus em toda a missa. Se eles têm 5 missas por dia, eles sacrificam Jesus 5 vezes por dia. O sacerdote romano diz ter poder para transformar aquela hóstia, que é um pedacinho de pão, transformá-la no corpo de Cristo, literal. E transformar aquele vinho que eles bebem, que é alcoólico, transformá-lo em o sangue de Jesus. E eles dizem que a missa é o sacrifício real de Jesus. Eles estão destruindo a doutrina do santuário, que diz que Jesus morreu uma só vez. Existe um texto na Bíblia, em Hebreus, irmãos, que diz que Jesus morreu uma só vez. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, o verso 28. Hebreus, capítulo 9 e o verso 28. Aqui lemos. Assim também Cristo oferecendo-se, quantas vezes? Uma vez, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A primeira vinda de Cristo foi para morrer uma só vez, para o perdão dos nossos pecados. Agora ele vai aparecer a segunda vez, para nos levar para o céu, e vivemos com ele para sempre. Então, queridos, quando o rei de Roma instituiu a missa, a confissão auricular, e conduz as pessoas para a confissão auricular, para o sacerdote romano, para buscar perdão ali, ele está escondendo Jesus como intercessor. Ele está colocando uma cortina para que as pessoas não enxerguem a doutrina do santuário celestial, onde Cristo intercede pelos que o buscam. Por isso que em Daniel capítulo 11 diz que o rei do norte atacaria o santuário. Quando? A partir do momento em que ele voltasse a ser rei na terra. A partir do momento em que ele voltou a ser rei, foi em 1929, quando ele voltou a ser rei.
Volte agora, queridos, para Daniel capítulo 11. Vocês estão vendo que nós estamos estudando o verso, palavra por palavra, e vamos buscando na Bíblia outros textos da Bíblia que comprovam que o rei de Roma atacou o santuário do céu. Capítulo 11 de Daniel, vamos continuar lendo o verso 31. Sairão a ele os braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Além de profanar o santuário, diz aqui que ele tiraria o contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício é a contínua intercessão de Jesus pelos nossos pecados. Isso foi obliterado, isso foi apagado da mente do povo. Aqui lemos: não somente tiraria o contínuo sacrifício, mas estabeleceria o quê? A abominação desoladora. Estabeleceria a abominação desoladora. Quem estabeleceria a abominação desoladora? Quem? O rei do norte. Quem é o rei do norte? O rei de Roma. Profanaria o santuário, destruindo a doutrina do santuário, e estabeleceria a abominação desoladora. O que é mais abominável aos olhos de Deus, irmãos? O santuário tinha 3 fases, 3 etapas: pátio, santo e santíssimo. Qual era o lugar mais sagrado? O santíssimo. E o que é que existia no santíssimo? A arca. O que é que existia dentro da arca? Quando você olha para o pátio, para o lugar santo e para o santíssimo, o que é que você pensa que seja a maior abominação desoladora aos olhos de Deus? É quando o papado atingisse diretamente o santíssimo do santuário celestial, destruindo a lei de Deus, abolindo o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, instituindo no lugar do santo dia do Senhor um dia espúrio, um dia falso, como adoração, como de santificação, de observância. A instituição do decreto dominical é a abominação desoladora dos últimos dias. Vou repetir. A instituição do decreto dominical, da lei dominical, é a abominação desoladora dos últimos dias. E está tudo aqui em Daniel capítulo 11, verso 31. Eles destroem todo o sistema do santuário. Eles destroem o sistema da intercessão de Jesus, da contínua intercessão de Jesus, do mediador que é só Jesus. E eles estabelecem a abominação desoladora, colocando o domingo no lugar do sábado. Isso será instituído de uma forma mundial. Esse decreto dominical sairá dos Estados Unidos, mas ele vai se espalhar pelo mundo todo. E quando isso acontecer, a lei de Deus terá sido abolida na face da terra. Quando isso acontecer, Deus, como Criador dos céus e da terra, cujo caráter está refletido na lei dele, Deus terá sido banido da face da terra. Quando vier o decreto dominical e Deus sendo banido da face da terra e sendo adorado o rei de Roma no lugar de Deus, Criador dos céus e da terra, Deus vai demonstrar o seu desagrado, a sua desaprovação, e vai reter as chuvas. Lembram-se vocês que quando Israel abandonou Deus e começou a adorar Jezabel, quando Jezabel, a representante do Deus Sol, a representante do Deus Sol era Jezabel no tempo de Acabe, quando o povo estava adorando Jezabel, que tinha os seus profetas, Deus mostrou o seu desagrado retendo o quê? As chuvas. E que por 3 anos e meio não choveu. Agora também, quando o decreto dominical for instituído e a lei de Deus for abolida, Deus vai demonstrar o seu desagrado e vai reter a chuva. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vemos aqui esse texto. Apocalipse 11 de Apocalipse, vamos ler o verso 3 em diante.
capítulo 11, verso 3, diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão 1260 dias vestidas de saco. Quando a lei de Deus for abolida da terra, as testemunhas de Deus estarão vestidas de saco, sendo perseguidos, sendo caluniados. Isso representa o povo de Deus. Isso representa o Antigo e o Novo Testamento. Isto representa as 2 tábuas de pedra. As 2 testemunhas de Deus também são as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos. Numa tábua de pedra tem 4 mandamentos que falam do amor a Deus. Na outra tábua de pedra tem 6 mandamentos que falam do amor ao próximo. Quando as 2 tábuas de pedra, as 2 fiéis testemunhas de Deus forem abolidas na terra, isso vai durar 1260 dias. Que também no verso 2 diz que são 42 meses. Estão vendo aí no verso 2? Pisarão a cidade santa por quanto tempo? 42 meses. A cidade santa é a Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Ela será pisada pelo rei de Roma. Ela será dominada pelo rei de Roma por 42 meses. E durante esses 42 meses, as 2 testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo estarão vestidas de saco, sendo perseguidas, porque foram abolidas. Você pode entender, sim, essas 2 testemunhas, como Antigo e Novo Testamento, como o povo de Deus sendo perseguido, mas entenda também como sendo as 2 tábuas do testemunho. As 2 tábuas do testemunho, que serão abolidas. E aqui diz, queridos, no verso 3, darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Os inimigos do povo de Deus serão mortos. E o verso 6. Estes têm poder, estas 2 testemunhas, têm poder para fechar os céus. Para quê? Para que não chova. Quando? Nos dias da sua profecia. Quais são os dias desta profecia? 1260 dias, 42 meses. Esse é o contexto de Apocalipse capítulo 11. Nesse tempo, Deus vai reter as chuvas, porque chuva na Bíblia é símbolo da bênção de Deus. A chuva temporânea, a chuva serôdia, são símbolos da bênção de Deus derramando o Espírito Santo sobre você, sobre a sua igreja. E a chuva para fazer crescer a semente e para amadurecer o grão, chuva sempre na Bíblia é símbolo de bênção de Deus. Quando a palavra de Deus, ou seja, as testemunhas, as 2 tábuas de pedra, os 2 testemunhos, não é? O testemunho de Deus representado pelas 2 tábuas de pedra e representados também pelo Antigo e Novo Testamento, forem abolidos na terra, Deus retém o quê? As chuvas. Como aconteceu nos dias de Jezabel, pela profecia de Elias, que orou e que por 1260 dias não choveu. 3 anos e meio. Esse é o período em que o rei de Roma vai estar dominando a cidade santa, Jerusalém, colocando ali o seu trono. Jerusalém será dominada pelo rei de Roma. Jerusalém e Israel não pertencerão a Israel e não pertencerão aos palestinos. Quem entrará como negociador e como mediador é o rei de Roma. E ele vai tomar nas suas mãos a administração da cidade de Jerusalém, porque ele é o anticristo. O anticristo quer fazer aquilo que Cristo fazia. Cristo, no novo céu e na nova terra, colocará o seu trono na nova Jerusalém, certo? O trono do nosso Senhor Jesus Cristo estará na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. O anticristo quer colocar o seu trono em Jerusalém, porque ele quer fazer como se fosse ele o Cristo. E por que 3 anos e meio? As pessoas perguntam. Por que 42 meses? Porque Jesus teve um ministério de 42 meses. Não, pastor, ele viveu 33 anos na terra. Calma lá. Jesus viveu 33 anos na terra, mas o ministério dele não foi de 33 anos. O ministério dele começou com o batismo. Queridos, quando Jesus foi batizado, até o momento em que Jesus foi crucificado na cruz, foram 3 anos e meio.
O ministério de Cristo na terra foi de 3 anos e meio. O ministério do anticristo na terra será também de 3 anos e meio. No tempo da Idade Média, o ministério do papado, chamado de supremacia papal da Idade Média, foi de 3 anos e meio proféticos, que são 1260 anos, correto? Esses 1260 anos duraram do ano 538 até o ano 1798. Isso foi a supremacia papal da Idade Média. Mas agora, no tempo do fim, a história se repete e o papado vai reinar sobre a terra e todos se curvarão e adorarão ao rei de Roma. E esse período em que ele vai estar dominando o mundo todo será de 42 meses. Não proféticos. Agora serão 42 meses literais. Porque os 3 anos e meio de ministério de nosso Senhor Jesus Cristo foram 3 anos e meio literais. Por isso haverá também uma profecia de 3 anos e meio literais. Porque o papado é a Jezabel dos últimos dias. Aquela figura de Jezabel no tempo de Elias, ela se levanta agora no tempo do fim como sendo a Jezabel espiritual, fazendo o povo de Deus adorar imagens. Portanto, meus queridos, aqui está mencionando que nesse tempo das profecias, estão lendo o verso 6, capítulo 11, verso 6? Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, quando? Nos dias da sua profecia. De quanto tempo é a profecia? Verso 3 e verso 2 diz de quanto tempo é. 42 meses, que são 1260 dias. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder também sobre o quê? Sobre as águas para convertê-las em sangue. Quando vai acontecer isso? Nas pragas. No período das pragas, as águas se converterão em sangue. Mas o povo de Deus vai ter água para beber e pão para comer. Mas os ímpios não terão, porque eles terão sangue. Mas o povo de Deus será protegido. Agora volte para Daniel capítulo 11, irmãos. O capítulo 11 de Daniel e o capítulo 11 de Apocalipse. Será que é por coincidência que os dois são capítulo 11? Vocês acham que na Bíblia existe coincidência? Ou na Bíblia existe providência? O capítulo 11 de Daniel, sendo estudado com o capítulo 11 de Apocalipse, abre diante dos nossos olhos a mensagem que Deus deu para a igreja da profecia, para o movimento profético dos últimos dias, pregar ao mundo. E aqui diz no capítulo 11 que depois de instituir a abominação desoladora, verso 31, o verso 32 agora fala o quê? Aos violadores do concerto. Quem são os violadores do concerto? O concerto do nosso Senhor Jesus Cristo, dele como nosso sacerdote, advogado e salvador. Aqueles que violarem esse concerto, aceitando o concerto com Roma, abandonam o concerto com Jesus e aceitam um concerto com Roma, fazem um compromisso com Roma. As igrejas evangélicas e protestantes do mundo estão virando as costas para Jesus e estão correndo para Roma. Vocês estão assistindo os jornais? Vocês estão vendo os líderes evangélicos e carismáticos dos Estados Unidos? Eles representam os líderes evangélicos do mundo todo. Eles estão abraçando o Papa. O Papa está estendendo os braços para recebê-los como os irmãos que traíram José. No vídeo que ele mandou através de Tony Palmer já morreu. Mas no vídeo que ele enviou através deste bispo anglicano, Tony Palmer, e ele mandou para os líderes evangélicos e carismáticos dos Estados Unidos um vídeo dizendo que ele era o irmão José, o mais velho, e que os irmãos que o traíram voltaram para José, e José os perdoou, e houve união entre eles. Só que no vídeo, queridos, os evangélicos são os traidores, representados pelos irmãos de José, e o José é representado no vídeo pelo rei de Roma. E todos aplaudiram, e todos ficaram contentes com a mensagem. Queridos, será que Martinho Lutero é o traidor?
Será que os protestantes que existem na face da terra são os traidores? Queridos, nós pregamos o evangelho eterno do nosso Senhor. Mas o ecumenismo está colocando as pessoas sob o poder de Roma. Por isso que diz o capítulo 11, verso 32, aos violadores do concerto, aqueles que abandonarem o concerto que ensina que Jesus é o mediador. Salvação e perdão só existe no santuário do céu e pelo sangue de Jesus. Os que abandonam este concerto são chamados aqui violadores do concerto. Porque eles fizeram agora um concerto com Roma. Lembrem-se, irmãos, que quando Jesus veio a primeira vez e nasceu nesta terra, viveu aqui, e quando ele foi condenado pelos líderes judeus. Porque os líderes judeus que estavam liderando a igreja de Deus, eles estavam comprometidos com Roma. Anás e Caifás estavam comprometidos mais com Roma do que com Israel. Traíram o povo judeu e entregaram Jesus para ser morto. Eles abandonaram o concerto com Deus e fizeram um concerto com Roma na primeira vinda de Jesus. Agora, na segunda vinda de Jesus, o mundo evangélico, o mundo protestante, está violando o concerto, quebrando o concerto com Deus e voltando a fazer um concerto com Roma. Lutero morreria de vergonha se ressuscitasse e visse que a igreja luterana se uniu ao Vaticano. A igreja anglicana se uniu ao Vaticano. A igreja metodista se uniu ao Vaticano. As igrejas evangélicas e carismáticas se uniram ao Vaticano. A igreja católica ortodoxa, cujo líder é o patriarca Bartolomeu I, se uniu ao Vaticano. Só que Roma tem uma estratégia, irmãos. Lembram-se que a Síria, quando dominava um povo, eles agiam de uma forma muito cruel. Quando a Síria dominava um povo, eles tiravam o povo do seu país e levavam para uma terra bem distante. E pegavam o povo daquela terra bem distante e traziam para viver no país. Eles arrasavam e destruíam a cultura e a religião do povo que eles dominavam. Por isso as 10 tribos de Israel desapareceram. Porque foram dominados pela Síria. Mas Roma era diferente. Roma não destruía a religião do povo e nem a cultura do povo. Quando Roma dominava um país, Roma respeitava a religião, os líderes religiosos e a cultura do povo. Lembrem-se vocês que no tempo em que Jesus foi condenado e foi crucificado, quem dominava a Palestina era Roma. Mas a religião que dominava a Palestina era o judaísmo. E os líderes do judaísmo não eram romanos, eram judeus. Só que os líderes judeus estavam submissos e sincronizados com Roma. Por isso eles disseram, quando disseram que Jesus se proclamava rei, eles disseram, não temos outro rei senão César. Quem falou isso? Os líderes falaram, porque eles estavam comprometidos com Roma. Eles não acabam com as igrejas. Agora que as igrejas protestantes estão se unindo ao Vaticano, ele diz, vocês continuam com o culto de vocês. A igreja católica ortodoxa, ele disse para o patriarca Bartolomeu, você continua tudo como está. O mesmo sistema, fazendo os mesmos cultos. Vocês, a igreja anglicana, também continuam com os mesmos bispos, com os mesmos líderes, não muda nada. Só que agora vocês vão trabalhar em comum acordo conosco. Vocês não vão mais trabalhar pelo interesse do povo. Vocês vão trabalhar agora pelos interesses de Roma. As igrejas perdem a placa? Não. A igreja anglicana ainda é igreja anglicana. A igreja luterana ainda é igreja luterana. A Assembleia de Deus ainda é Assembleia de Deus. A metodista ainda é igreja metodista. O que vai acontecer com a igreja adventista? Vai continuar sendo igreja adventista. Mas o risco e o perigo, irmãos, é o compromisso com quem? Com Roma. Porque Roma usa pessoas da própria religião
para agir, para atuar, como fez com Anás e Caifás. Assim será também na segunda vinda de Jesus. Por isso aqui no capítulo 11, verso 32, irmãos, diz, aos violadores do concerto. As pessoas leem isso aqui, quando leem, porque a maioria nem lê este verso. E quando leem, passam batido, rapidinho. Não, irmãos, parem e meditem nisso aqui. Aos violadores do concerto. Que concerto? O concerto fundamentado no sangue de Jesus como nosso Salvador e mediador. No santuário do céu. Os que violam este concerto, dão as costas para este concerto e fazem um concerto com Roma, eles serão beneficiados. Eles vão ser condecorados. O que o rei de Roma faz com as pessoas que se unem a ele? Engrandece-as, torna-as famosas, torna-as populares, sai nos jornais de todo mundo, aparece nas fotografias agora com o rei de Roma. Aquele grupo de líderes religiosos do mundo todo agora postando no Facebook, postando nos jornais do mundo todo. Eles saíram da obscuridade porque eram líderes obscuros. Eram líderes que não eram conhecidos no mundo todo, mas agora se tornam conhecidos no mundo todo. Porque eles agora estão ao lado de quem? Do rei de Roma. Violaram o concerto e se tornaram amigos de Roma. Ecumenismo é uma estrada de mão única, que leva todo mundo para Roma. O ecumenismo só leva pessoas para Roma. Há pouco tempo aqui, a irmã veio me dizer de um culto ecumênico, agora no final de ano. E ela disse, isso é possível, pastor? Isso é possível, sim. Isso é profecia. Todo mundo vai se unir com Roma. Agora diz, verso 32, irmãos, vejam aí. Aos violadores do concerto, estamos lendo Daniel 11, verso 32. Aos violadores do concerto, ele quem? O rei de Roma, o rei do norte. Ele com lisonjas perverterá. O rei de Roma, ele domina o mundo com guerra, ou com lisonjas, com aperto de mão, com sorriso, como homem da paz. Como é que ele perverte o mundo? O mundo está se destruindo com guerras, mas o rei de Roma sempre está sorrindo e falando de amor, de misericórdia, de bondade, de união, de amor fraternal. Aos violadores do concerto, ele, o rei de Roma, com lisonjas perverterá. Não é com guerra. Não é com guerra. E o que mais diz aí? Mas o povo, estão lendo comigo? Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Existe um povo que não vai violar o concerto. Que vai ficar firme com Jesus, que é o Cristo. E não firme ao lado do anticristo. Mas o mundo todo vai estar do lado do anticristo. E o verso 33, irmãos. E os entendidos entre o povo. Quem são os entendidos entre o povo? Capítulo 12 explica, irmãos. Capítulo 12 explica quem são os entendidos. Uma página para frente, no capítulo 12, diz o verso 3, né? Verso 3, capítulo 12, verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os entendidos em física, em biologia, em ciência, ou os entendidos na profecia da palavra de Deus. Quem são os entendidos de Daniel? É o remanescente de Deus, que entendem a profecia, que ousa pregar a mensagem do santuário celestial. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. Não adianta você entender e não pregar. Você tem que ensinar, você tem que pregar. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como o quê? Como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Que ciência iria se multiplicar no tempo do fim? Não a ciência do iPad, do iPod, do iPhone. Não, irmãos. É a ciência profética. É a ciência do estudo da profecia que iria se multiplicar. E os entendidos a entendem. E os entendidos pregam.
Agora vejam, queridos, no capítulo 11, verso 33, está falando dos entendidos. E os entendidos entre o povo, está falando entre o povo de Deus, não é? Ensinarão a muitos. Reuniões como esta, onde as pessoas vêm de longe, porque vocês vieram de longe, porque aqui é um lugar longe. Não é? Nosso querido irmão Ademar, não é? Nós rodamos e rodamos e rodamos, parece que não chegava, não é? Ainda bem que o irmão Israel colocou ali faixas, né? Faixas na beira da estrada, faixa azul, né? Indicando o caminho para ninguém se perder. Porque é longe. As pessoas se esforçam. Tem gente que vem a pé, tem gente que vem... Não sei como vieram todos. Porque é longe. As pessoas se esforçam. Diz aqui, olha. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, o que vai acontecer com muitos entendidos que pregam a palavra de Deus? Cairão pela espada. Vão ser mortos como mártires. Os mártires não estão no passado, irmãos. Os mártires estão no presente e no futuro. Porque no passado, milhões de mártires já morreram por Jesus. Mas ainda o número dos mártires não se completou. Este é o quinto selo, irmãos. O quinto selo fala que os mártires, o número deles ainda não se completou. Onde está isso? Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6, versos 10, 11, está falando dos mártires que vão existir ainda no tempo do fim. Eles vão ser mortos como? Pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro. Mártires que serão presos e morrerão nas celas. Depois que a porta da graça se fechar, irmãos, não vamos ter mais mártires. Porque quando Jesus fechar a porta da graça, não tem mais salvação para o ímpio. Então não precisa mais pregar o evangelho. E se um mártir morrer em testemunho da sua fé por Jesus Cristo, o seu sangue não vai servir de semente para salvar ninguém. Porque não haverá mais conversão depois que a porta da graça se fechar. Então o número dos mártires vai se completar antes da porta da graça se fechar. Porque antes que Jesus lance o incensário sobre a terra, Apocalipse capítulo 8, verso 5, Jesus lançando o incensário sobre a terra e dizendo, está feito, o santo permaneça a se santificar e o imundo continue na sua imundícia. Antes de acontecer o lançar do incensário sobre a terra, existe tempo de graça ainda. Uma multidão que ninguém podia contar vai se converter. Por isso existirão mártires, porque o sangue deles será como semente para a conversão de outras pessoas. Mas, queridos, neste tempo em que nós estamos vivendo, vamos ver a morte de alguns mártires. Diz aqui, e os entendidos, estou lendo o verso 33 do capítulo 11 de Daniel, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por dias. Por poucos dias. Se você tiver uma tradução que diz muitos dias, eu não sei se alguém tem essa tradução. Por algum tempo. É melhor assim. Porque a tradução que fala muitos dias, o muitos não está no original. Foi acrescentado. Porque no original não diz por muitos dias. Porque essa perseguição no tempo do fim não é por muitos dias. É por algum tempo. Por um tempo determinado. E o tempo determinado da perseguição, do tempo do fim, é curto, de 42 meses. Estão percebendo, irmãos? É por algum tempo que os filhos de Deus vão ser mortos. Que os filhos de Deus serão queimados. Que os filhos de Deus serão feitos cativos. Por algum tempo. Que tempo? O tempo em que a profecia estiver se cumprindo. E as duas testemunhas de Deus estiverem vestidas de saco. E o rei de Roma estiver dominando o mundo. Nesse tempo haverá mártir. E aí diz o verso 34. Verso 34. E caindo eles, serão ajudados. Quando os mártires estiverem morrendo. Ou quando alguns justos e santos do Altíssimo estiverem presos. Mas não morrendo, somente presos. Estarão nas celas clamando por livramento. E aqui diz, verso 34, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Como é que você entende pequeno socorro? Um grande socorro é aquele que nos livra da morte. Um pequeno socorro é aquele que não
que é um socorro, mas não chega a nos livrar da morte. Porque ainda existirá morte. Antes que a porta da graça se feche, haverá a ajuda de Deus para você. Mas a Bíblia diz um pequeno socorro, porque ainda existirão mortes. Mas depois que a porta da graça se fechar, nós vamos ser ajudados com um grande socorro, porque nenhum filho de Deus vai morrer mais. Espadas que se levantarem se quebrarão. Armas que forem disparadas contra os santos do Altíssimo não funcionarão, porque os anjos se tornarão escudos de luz ao redor do povo de Deus. Amém. Aí será grande socorro. Mas antes que a porta da graça se feche, será pequeno socorro, porque ainda haverá morte, mártir. Verso 34 nós estamos lendo. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Indo lá na cela onde eles estão presos, diz, e daí? Qual é a sua? Está lutando contra o homem mais poderoso da terra? De que adianta? Por que você não muda de lado? Por que você não dá as costas para o concerto com Jesus? E faz um concerto com Roma? E você vai ser condecorado. Vai ser ajudado com ouro, com riquezas, com posições, com fama. Para que ficar sofrendo? Queridos, aqueles que estiverem presos e sendo torturados, eles vão ser assediados. Como diz aqui, o finalzinho do verso 34. Eles serão assediados com o quê? Com lisonjas. Lisonjas é lábia. O rei de Roma, ele usa lábia, sorriso, abraço, abraço estendido. Vamos nos unir. Temos que ser um só povo. Deixa de separação. Não existe mais protesto. O cristianismo vai ser um só. A religião do mundo é uma só. É um só Deus, com lisonjas. E muitos vão ceder. Vocês já leram no livro Grande Conflito, onde fala que estrelas que brilharam no firmamento de Deus, estrelas que brilharam no firmamento de Deus, vão se apagar? Vão se apagar? Porque muitos vão passar para o outro lado e vão violar o concerto com Jesus e fazer um concerto com Roma? Isso está no livro Grande Conflito. E o verso 35, irmãos. E nós vamos parar aqui, no verso 35. E alguns dos entendidos, não todos, mas alguns dos entendidos vão apostatar. Vão ser pervertidos com lisonjas. Verso 35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados. Pessoas que confiavam muito em si mesmas. Eu me lembro agora de Jerônimo. Jerônimo era discípulo de João Hus. João Hus, ele foi queimado vivo. E quando ele foi queimado vivo, foram atrás de Jerônimo, o discípulo dele, e amigo dele. Falou, agora é a sua vez. Você defende o mesmo que João Hus defendia? Se você defende, você crê no mesmo que João Hus cria, a fogueira está te esperando. E a história que está no livro Grande Conflito, que conta a história de João Hus e Jerônimo, diz que Jerônimo tremeu na base. E disse, não, eu não creio como ele cria. Eu não prego o que ele pregava. Ah, não? Então, tudo bem. Você está livre. E ele foi para casa livre. Livre da fogueira. Mas o Espírito Santo esteve o quê? Trabalhando no coração dele, na mente dele. E ele começou a sentir vergonha dele mesmo. Ele pediu perdão para Deus por ter renegado a fé. Ele voltou para os líderes de Roma e disse, eu menti para vocês. Porque eu prego e eu creio naquilo que João Hus pregava e cria. Eu tenho a mesma fé em Jesus Cristo. Eles disseram, ah é? Então agora a fogueira te espera. E ele também morreu como um mártir. Então, queridos, Deus permite às vezes que um dos entendidos caia. Caia. Porque quando a gente cai, a gente é humilhado. Mas reconhece o pecado. E volta e encontra perdão junto ao céu. Amém.
Volte e encontre perdão junto ao santuário do céu, onde Jesus é o nosso advogado, o nosso mediador. Não importa que você caia, porque a glória humana, irmãos, não é nunca cair. Porque quem nunca caiu? Só Jesus. Só Jesus nunca caiu. Então a glória humana não é de nunca cair, mas a glória humana é se levantar cada vez que cai. Confessar cada vez que peca. Pedir perdão cada vez que peca. Não viver no pecado. Por isso está falando no verso 35. E alguns dos entendidos cairão. Para que Deus vai permitir que eles caiam e sejam humilhados? Para serem provados. Para serem o quê? Purificados. Para serem o quê? Embranquecidos. Até ao fim do tempo. E porque será ainda no tempo determinado. O povo de Deus será purificado como ouro no fogo, irmãos. Os defeitos de caráter têm que ser consumidos. O Espírito Santo está trabalhando na sua mente e no seu caráter para fazer com que o seu caráter brilhe como o caráter de Jesus. E se preciso for cairmos para sermos provados e humilhados, mas enfim sermos purificados como o ouro é purificado no fogo, Deus permitirá que caiamos. Mas a glória humana não é nunca cair, mas é se levantar cada vez que cai e se agarrar na mão poderosa de Jesus, nosso Salvador, nosso príncipe, nosso Emanuel, nosso leão, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a Satanás e é o vitorioso único e eterno. Que a paz e a graça do meu Senhor Jesus Cristo encha o seu coração com esta certeza, com esta fé, e que você não largue das mãos de Jesus e seja um dos entendidos do Senhor, pregando a profecia para o tempo do fim e preparando um povo para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém. Aleluia.